Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Pisotti. Vamos para mais uma correção das atividades, tá? Uma explicação da atividade da semana 21 e 22, que foi realizada entre o dia 2 de agosto a 13 de agosto. O espaço rural brasileiro. O espaço rural se difere do espaço urbano por diversos aspectos, mas dentro do próprio espaço rural também existem contrastes importantes, como a coexistência do tradicional e do moderno. Vamos entender e analisar essa diferença. O espaço rural, de modo geral, compreende as áreas de fazendas, sítios e chácaras. Nesse espaço são desenvolvidas principalmente as atividades agropecuárias, criação de animais e plantações. E o extrativismo, né, também é uma das atividades do espaço rural. Fazem parte também desse espaço as áreas de vegetação nativa, como matas e floresta. Até meados do século XX, em torno aí de 1950, 1960, a agropecuária se desenvolvia no Brasil por meios tradicionais de produção, isto é, pelas práticas de queimadas da vegetação nativa para a abertura de terrenos, pela utilização de arado de tração animal e para a preparação do solo e utilização reduzida de fertilizantes, adubos e máquinas. Né? Então, olha só, até aí no início de 1950, 1960, no Brasil ainda se utilizava o quê? Para você desmatar uma área e plantar, fazia queimadas da vegetação nativa, né? E aí gerava poluição, e fora que você estava retirando a vegetação nativa, em vez de procurar já uma outra área já sem a cobertura nativa. Utilizava-se arado, né? Para você arar a terra, você revolver a terra, feito por animais. Os animais puxavam aquelas formas de tração ali, por meio da tração, o arado para poder preparar o solo, né? E assim, então não se utilizava tantos fertilizantes e adubos e maquinários porque, né, essa tecnologia ainda não estava presente no Brasil, tá, e nem no mundo de alguma forma, né? Nem no mundo, quando eu falo, é como está hoje, da forma como está hoje, com os avanços técnicos nessas áreas como é hoje. E aí, a partir da década de 70, né, a prática agropecuária moderna passou a ganhar espaço no campo brasileiro, utilizando recursos com tecnologias mais avançadas na agricultura, como adubos, fertilizantes, sementes selecionadas, máquinas e implementos agrícolas. E na pecuária, né, com a introdução de técnicas modernas de cultivo, melhoramento genético e ainda utilizando raças adequadas a cada clima e região. Então, assim, a gente teve um avanço aqui graças ao quê? Aos avanços tecnológicos, né, que propiciaram aí um avanço na área da agricultura, da pecuária, né? Enfim. No Brasil, as técnicas modernas de produção, em geral, são empregadas nas grandes propriedades agrícolas monoculturas, ou seja, que produz um único gênero agrícola, como cana-de-açúcar, soja, trigo, café e laranja. Então, assim, quer dizer que aquela propriedade ela vai se deter a produzir apenas um único gênero agrícola, em vez de produzir várias coisas. Essa prática é conhecida como plantation. Existem também as pequenas propriedades, com cultivos desenvolvidos por mão de obra familiar. Nestas, a produção é chamada de agricultura de subsistência, pois destina-se ao sustento da família do agricultor ou agricultora e também a comercialização local. Boa parte dessa produção é responsável pela alimentação dos brasileiros. Então, olha só, aqui nesse parágrafo nós diferenciamos dois tipos de agricultura. Uma agricultura, né, que ela é feita pelas grandes propriedades agrícolas, aquelas fazendas imensas, e são monoculturas. Elas preferem, né, escolher um único gênero agrícola para plantar, como, por exemplo, ou plantar só cana para fazer açúcar ou fazer etanol, ou plantar só soja, ou plantar só trigo, ou café, ou só laranja, né? E essa prática de plantar apenas uma única coisa numa grande quantidade de terra é chamada de plantation. Então, e a outra é a agricultura de subsistência, né? Que é aquela agricultura familiar, que pega parte da sua produção e é revertido para o sustento da família. Normalmente são propriedades pequenas, bem pequenas, e o agricultor também comercializa o restante da sua produção ali no bairro, no seu município, né, ou no seu estado ali. E a maior parte dos produtores da agricultura familiar, da agricultura de subsistência,
são os responsáveis por colocar o nosso arroz e feijão e a nossa alface, a cebolinha, a cenoura, a batata, né? Botar o que compõe aí a alimentação básica dos brasileiros. Porque a produção desses não são destinadas para exportação, ou seja, para vender para outro país. Normalmente são destinadas para a alimentação direta dos brasileiros. Embora a modernização do campo tenha ocorrido em várias propriedades agropecuárias, e aqui já estamos falando do termo agropecuária, que já é uma propriedade, né, que junta aí agricultura e pecuária, o espaço rural brasileiro é marcado por contrastes tecnológicos. De um lado, temos uma prática mecanizada que produz em grandes quantidades a agricultura intensiva, ou seja, com alta produtividade. E do outro, a agricultura extensiva, sem o uso de tecnologia e com uma produtividade menor. Observe a figura 1 e 2 que mostram duas realidades desse espaço brasileiro. Então, olha aqui, a agricultura intensiva, né, com maquinários de alta tecnologia, e já aqui a agricultura extensiva, que tem uma menor produtividade, né, e normalmente é feitos em propriedades menores. Mas que não quer dizer que não tem o seu valor, porque é essa que, como nós lemos aqui na parte de cima, responsável pela alimentação dos brasileiros. E aí vamos falar um pouquinho sobre as propriedades, né, a configuração dessas propriedades, os tamanhos delas. Dentre os tipos de propriedade rural existentes no Brasil, 3 se destacam: os latifúndios e os minifúndios. Latifúndios são grandes propriedades rurais equipadas com maquinários sofisticados e técnicas moderadas de produção, geralmente voltados para a produção de gêneros destinados ao abastecimento das indústrias, né, e ao comércio externo. Então, por exemplo, aqui o cara vai produzir trigo. Esse trigo, normalmente, ele vai ser destinado para uma indústria que vai ensacar aquela farinha de trigo, vai fazer a farinha do trigo e vai vender nos mercados. Ou então, uma indústria que já faz massa de bolo vai pegar aquela farinha e vai utilizar. Ou então, uma indústria que produz pão vai pegar aquela farinha do trigo e vai utilizar. Ou, por exemplo, o cara produz cana-de-açúcar. E aí aquela cana-de-açúcar vai ser enviada direto para uma indústria que vai transformar aquela cana-de-açúcar em etanol para que os carros possam andar com o combustível, o biocombustível, o etanol. Então, assim, normalmente nessas indústrias eles vão encaminhar a sua produção direto para o abastecimento das outras indústrias. Vai ser difícil a gente pegar um trigo que sai da fazenda do latifúndio, né, e vai direto para a nossa mesa. Normalmente ele vai ser destinado para uma indústria, para que essa indústria possa transformar essa matéria-prima aí em um produto e ser comercializado, né? Ou então essa matéria-prima produzida aí no latifúndio, na grande fazenda, né, ela vai ser destinada aí para o comércio externo. Né? Por exemplo, a soja ela é vendida aí direto para outros países. Então, assim, ela é exportada. Então, mesmo correspondendo a apenas 2,3% do número de estabelecimentos rurais, ou seja, só existem 2,3% de estabelecimentos rurais. Se temos aí o total de estabelecimentos rurais no Brasil, 2,3% são latifúndios. Isso é muito pouco estabelecimento, né? Mas, né, os latifúndios 47,2% da área agrícola do país. Então, assim, mesmo sendo poucos, 2,3% apenas de proprietários, eles ocupam 47,2% das áreas agrícolas do país e estão sob o domínio de uma pequena parcela de proprietários. E boa parte encontra-se improdutiva, ou seja, não produzem nada, estão ali apenas para que especulem, esperar um dia aquela terra valorizar e poder vender. Aqui nós temos uma informação importante aqui: 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, para que a gente possa ter uma noção do que significa 1 hectare. Minifúndios, aí já se opondo, né, fazendo um contraste com o latifúndio. São propriedades pequenas, com até 10 hectares. Neles há o predomínio da agricultura de subsistência, né, aquela agricultura para a alimentação da própria família, e o excedente para a comercialização, né, que é a comercialização do excedente para o abastecimento do mercado interno. Embora correspondam a mais de 90% das propriedades, ou seja, do total de propriedades rurais do Brasil,
90% são minifúndios, porém ocupam apenas 29,5% do território destinado à área agrícola. Então, olha só, nós temos aí 90% dos produtores ocupando apenas 29% do território, 30%. E, em oposição, do latifúndio, 2,3% de propriedades ocupam 47% de toda a área do país. É uma discrepância imensa. E aí, continuando nessa linha de entender como está distribuída a terra, vamos analisar a estrutura fundiária brasileira, né? Como acabamos de ver aqui. No Brasil, além do nível tecnológico desigual, ou seja, propriedades com muita tecnologia e outras praticamente ausentes de tecnologia, encontrado no espaço rural, o tamanho das propriedades constitui outro contraste. Pequenas propriedades com até 10 hectares de áreas coexistem com imensas propriedades rurais com mais de 1.000 hectares de área. Ou seja, há uma grande concentração de terras, características marcantes de uma estrutura fundiária brasileira. Então, olha só, a estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais estão organizadas ou distribuídas no território do país de acordo com o seu tamanho. Atualmente, a concentração fundiária é intensificada pela situação econômica de vários pequenos produtores rurais. Em geral, esses agricultores acabam sendo forçados a vender suas terras aos latifundiários, donos dos latifúndios, ou seja, vão aumentando ainda mais as suas terras, sendo então obrigados a migrar para as cidades em busca de trabalho, intensificando o quê? O êxodo rural, que é a saída do campo e indo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Apesar de o Brasil possuir intensa produção agropecuária, o índice médio de produtividade no campo ainda é considerado muito baixo quando comparado à produtividade de outros países, principalmente aí comparando com o Canadá e Estados Unidos, por exemplo. Para se ter uma ideia, em 1 hectare de terra no Brasil, com cultivo de milho, colhe-se em média 4,3 toneladas desse grão. Ou seja, em 1 hectare, colhe-se 4,3 toneladas do grão. Já nos Estados Unidos, a produtividade no mesmo 1 hectare de terra é de 11 toneladas de milho. Assim, mesmo com os problemas citados, o Brasil se transformou numa superpotência mundial na produção agropecuária, e destacando-se na produção de exportação de soja, carne bovina, carne suína de porco, frango, milho, laranja, café e açúcar. Então o Brasil aí é um destaque mundial, né, na produção de gêneros agropecuários. E aí, fazendo uma análise aqui do infográfico, né, que informa aí pra gente essa questão da distribuição da terra, da estrutura fundiária, né, nós temos aqui a estrutura fundiária no Brasil em 2014, porcentagem de números de imóveis e áreas total das propriedades. Vamos lá, minifúndios e pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. Então, olha só, vamos ver primeiro a área ocupada, aonde que eles estão, tá? Qual o tamanho das propriedades que eles ocupam. Então, os minifúndios ocupam apenas 29,5% da área agrícola do país. Já as médias propriedades ocupam 23%. E as grandes propriedades, né, ocupam 47%. Agora, quantas propriedades nós estamos falando aqui que ocupam essas áreas? Aqui, 29,5% são 90,7% dos imóveis, de todos os imóveis rurais. Ou seja, quase todos os imóveis estão aqui ocupando apenas 29,5% da área do país. Já das médias propriedades, são 7% dos imóveis, ocupam 23,3% da área do país. E nas grandes propriedades, os latifúndios, apenas 2,3% ocupam 47,2% da área do país. E aí nós temos aqui a desproporção, né? A área ocupada pelas grandes propriedades, que correspondem a pouco mais de 2% do total de imóveis rurais, representa quase metade de toda a área rural. Já os minifúndios e pequenas propriedades, que representam quase 91% do total de imóveis, ainda ocupam a menor fração da área total de terras aráveis do país, menos de 30%. E aí nós temos aqui a concentração de latifúndios, número e área de grandes propriedades por região. Então, olha só, na região norte aqui de vermelho, imóveis, 20,5 mil imóveis, e aí ocupam uma área de 63,4 milhões de hectares. Aqui no centro-oeste nós temos 39,7 mil imóveis,
ocupando uma área de 99,6 milhões de hectares. Já no Nordeste, nós temos 19,6 mil imóveis, ocupando uma área de 40 milhões de hectares. Aqui no Sudeste, 28,4 mil imóveis, tá? E ocupando uma área de 25,3 milhões de hectares. E no Sul, nós temos aí 22 mil imóveis, ocupando uma área de 16,5 milhões de hectares. Então, olha só, nós vamos ter aqui na região Sudeste, obviamente, uma menor área ocupada, né? E na região Sul também. Por quê? Porque são áreas de concentração populacional, são áreas predominantemente urbanas, então o solo é mais utilizado para as áreas urbanas, tá? Então nós vamos ter aqui uma área menor ocupada. Já no Norte e Centro-Oeste, principalmente no Centro-Oeste, nós vamos ter a maior área ocupada do país, vai estar na região Centro-Oeste, tá? De áreas ocupadas para a prática aí da agropecuária. E a quantidade de imóveis, a gente consegue ver, ó, que uma área muito grande, bastante imóveis aqui sendo ocupados na região Centro-Oeste, é a que mais tem imóveis sendo ocupados, e a que menos tem imóveis é na região Nordeste, que menos tem imóveis, e a que menos tem área ocupada é na região Sul, até porque também é uma das menores regiões que tem, né? Então também nós vamos ter menos áreas ocupadas aí, respeitando a proporção. E vamos para a nossa atividade. Número 1. O Brasil apresenta um altíssimo grau de concentração fundiária. Isto é, a propriedade de grandes extensões de terras nas mãos de poucos indivíduos. Essas propriedades também são conhecidas como o quê? Propriedades agroecológicas, propriedades da agricultura familiar, latifúndio ou revolução verde. Então, galera, olha só. Apresentam um altíssimo grau de concentração fundiária. Isto é, uma propriedade de grande extensão de terra nas mãos de poucos indivíduos. Então nós estamos falando do latifúndio, letra C. Muito tranquila essa questão aí. Vamos para a próxima. São atividades típicas do espaço agrário. Agricultura, pecuária e extrativismo? Sim, agricultura, né, você plantar, pecuária, você criar animais, e extrativismo, você extrair alguma matéria-prima da natureza. Indústria, agricultura e comércio? Até existe no espaço agrário, mas não é típica de lá. Extrativismo, prestação de serviço em indústria? Existe, mas não é típico, né? Comércio, agricultura e extrativismo? Então, a agricultura e o extrativismo é uma característica, já o comércio não. O comércio já é uma característica das áreas urbanas, mas não que não exista, como nós vimos no início da atividade, né? Hoje os espaços estão se complementando. Então, aqui a resposta mais correta, tá? É agricultura, pecuária e extrativismo. E aí, número 3. Preencha as lacunas com os vocábulos corretos. Vamos lá, então vamos preencher. Uma grande parcela de pequenas propriedades familiares passou a incorporar grandes áreas fundiárias do estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, bem como outras partes do Brasil, direcionando a população rural, né, para as cidades. E aí na letra B, na agricultura moderna ocorre intensa utilização e a rede D permite rápido acesso entre as áreas D às áreas D. Então vamos lá. Consumo, fertilizante, transporte e produção. Então, na agricultura moderna ocorre intensa utilização de fertilizantes. Fertilizantes. Né? Para acelerar o processo de produção. E a rede de transportes, transportes, permite rápido acesso entre as áreas de produção, onde que é produzido o alimento, né? Produção, e as áreas de consumo, que são as cidades. Consumo. Vamos lá. Letra C. A agricultura no Brasil concentra-se mais de 80% das suas terras na região
junto aos domínios naturais da. Então, olha só, a agricultura familiar no Brasil concentra-se mais de 80% das suas terras na região. Qual é a região que está aqui? Norte. Junto aos domínios naturais da. Qual é a floresta? Amazônia. É isso aí, galera. Finalizamos aqui as atividades. Finalizamos a correção da atividade da semana 21 e 22. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijos, abraços e fui!